Olá, a gente está aqui para discutir um conceito muito importante no que diz respeito à educação ambiental que a gente quer desenvolver na nossa aula de ciências, que é o conceito de sustentabilidade. A gente já sabe que uma corrente muito forte dentro do ensino de ciências é a corrente que envolve a tríade ciência, tecnologia e sociedade. Dentro desse aspecto, dentro desse movimento CTS, se você não sabe o que é, se você não viu ainda esse vídeo, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu coloquei lá o link para você assistir o vídeo anterior sobre movimento CTS. Mas, dentro desse movimento CTS, a gente vai ter uma discussão muito forte, um movimento global muito forte, associado à educação ambiental, associado a meio ambiente, a debate que colocam o ensino de ciências a serviço disso. Então, os projetos escolares que querem estar adequados a essa corrente dentro do que a gente chama de educação ambiental, de movimento CTS, com essa ênfase no meio ambiente, o conceito de sustentabilidade, ele é um conceito chave que permite que a gente construa projetos adequados a isso. Os projetos que envolvem sustentabilidade, eles servem para amarrar, para nos ajudar em estabelecer relações entre a sala de aula e o contexto mais geral da escola. O problema é que o único aspecto que fica evidente quando a gente constrói as relações de sustentabilidade é a dimensão ambiental da sustentabilidade. Então a gente, quando constrói esse olhar, quando a gente traz essa perspectiva para a nossa aula, a gente já assume um aspecto que é importante que o ser humano mude a sua postura, as suas práticas de um modo geral. E a gente quer colocar o ensino de ciências a serviço disso. A gente precisa, então, de ações dentro e fora da sala de aula que desenvolvam essa capacidade. Agora, é importante que a gente entenda que a sustentabilidade ela tem três dimensões. Ela tem a sua dimensão ambiental, que é a mais evidente, ela tem a sua dimensão social e ela tem a sua dimensão econômica. Então, trabalhar a sustentabilidade de maneira ampla precisa ser à luz das três dimensões. E aí a gente não precisa pensar que, então eu tenho que ter um projeto mirabolante, uma coisa mega complexa. Levar os alunos dos anos iniciais ao supermercado da sua cidade é uma boa oportunidade para a gente estimular as três dimensões de sustentabilidade. Porque no supermercado a gente pode trabalhar a dimensão ambiental, do que eu compro e do lixo que aquilo produz, das embalagens, dos restos que estão desperdiçados. A dimensão social, porque eu vou trabalhar ali o contexto de produção daqueles alimentos. Como que aqueles alimentos chegam à prateleira do supermercado? A dimensão econômica, no que diz respeito aos custos da produção, no que diz respeito ao trabalhador, aos salários, às condições de trabalho, e no que diz respeito também a boa parte da sociedade que não tem dinheiro para entrar no mercado e comprar o que quer. Então, uma simples ida ao supermercado é um bom elo de conexão das dimensões da sustentabilidade com o ensino de ciências que você está desenvolvendo na sala de aula, com os conteúdos que estão sendo trabalhados no seu dia a dia. Então, a gente pode pensar em outras discussões, como, por exemplo, o uso racional da água, que vai estimular a responsabilidade dos sujeitos. É óbvio que a gente sabe que a maior parte da água potável ela é destinada à agricultura. Se a gente pensar que uma pequena fração chega nas residências, o consumo residencial ele impacta muito pouco no que diz respeito ao volume de água potável que é disponibilizada. Contudo, existe um aspecto dos projetos que envolvem o uso racional da água que é muito importante, que é esses alunos, esses sujeitos, assumirem as responsabilidades. Então, o projeto de uso racional da água pode sim discutir as dimensões ambiental, social e econômica da sustentabilidade. Então, se a gente pensar em outras temáticas, a gente sempre vai trazer esses três olhares.
porque não tem como. A gente não tem uma discussão que tem apenas um aspecto da dimensão ambiental. O problema é que o nosso olhar está treinado para desenvolver projetos que trabalhem apenas a dimensão ambiental da sustentabilidade. A manipulação adequada do lixo e tudo que envolve, né, essa cadeia de produção de lixo, de reutilização, de reciclagem, de controle do consumo, porque se eu tenho um consumo mais racional, eu vou ter uma produção de lixo mais racional, né, mais adequada a esse debate que envolve a educação ambiental e o movimento CTS de um modo geral. Então, o que a gente precisa é ter clareza que os projetos de sustentabilidade, que os debates que envolvem sustentabilidade precisam estimular essas três dimensões. A dimensão ambiental, social e econômica. Agora, existem vários debates que podem não parecer, né, que fazem parte das relações de sustentabilidade, mas são. A gente, quando traz uma discussão de sustentabilidade, a gente quer estimular o empoderamento dos sujeitos, a governança, que é um conceito muito utilizado dentro desse debate mais acadêmico. A governança é a capacidade dos sujeitos e das comunidades de se autogerirem, de encontrarem caminhos, seja, né, para a produção de uma horta comunitária, seja para a administração dessa horta comunitária e dos resultados econômicos que essa horta comunitária traz. Então, bancos populares, né, cooperativas, estão associados a esse conceito de governança, a essa capacidade dessas comunidades. E aí você percebe que a gente está falando de sustentabilidade, que a gente está falando de ensino de ciências. Então, quando você pensar num projeto de sustentabilidade que integre o seu debate na sala de aula e o que você faz na sua rotina escolar, você pode e você deve trazer essas dimensões social e ambiental das questões que envolvem sustentabilidade. Para você pensar, né, discutir a rotatividade dos funcionários é uma discussão de sustentabilidade. Discutir admissões e demissões, por exemplo. Discutir o tempo que esses funcionários permanecem nessas empresas produzindo. Discutir os benefícios que são oferecidos. Qualidade de trabalho é uma discussão de sustentabilidade. Participação dos funcionários nas decisões, principalmente que envolvem saúde e segurança. Isso é sustentabilidade. Treinamentos para aumentar a segurança desse grupo que produz, que trabalha. O número de acidentes de trabalho são discussões de sustentabilidade. O problema é que a gente, quando pensa em sustentabilidade, pensa apenas na sustentabilidade ambiental. Então, qual é o impacto na cadeia produtiva no que diz respeito a desmatamento dessa produção, dessa lavoura, dessa agricultura que está sendo desenvolvida nesse momento? Isso é uma discussão de sustentabilidade? É, mas a qualidade de trabalho, as condições de trabalho desse agricultor também são discussões de sustentabilidade. Se a gente pensar, né, a gente pode discutir a forma como produzimos, a forma como consumimos, o consumo excessivo que os aparelhos midiáticos estimulam o tempo inteiro. Isso é uma discussão de sustentabilidade. Eu estou trabalhando a dimensão econômica da sustentabilidade. Quando a gente vai, por exemplo, para tudo que envolve as energias, né, que são consideradas limpas, a matriz energética, de um modo geral, não só no que diz respeito ao impacto ambiental, mas o governo, as políticas públicas que estimulam isso. Então, essa complexidade de relações é que vai garantir que a gente estimule nos nossos projetos as três dimensões: a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade social. Eu tenho certeza que boa parte dessas discussões já fazem parte do seu ensino de ciências. O que a gente precisa é conseguir organizar e falar com segurança disso. Eu faço dessa forma, por quê? Porque eu quero estimular as três dimensões de sustentabilidade. O bom professor é aquele que é capaz
de falar com segurança o que faz, como faz e para que faz. Não esquece disso. Obrigado por você estar aqui com a gente e até a próxima.